Olha, se você está sofrendo com indisciplina, com falta de constância, não está conseguindo ir aos treinos, está furando demais o seu treino, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar os principais motivos que causam isso, tá? Inclusive, essa é uma das maiores queixas das pessoas que entram na minha consultoria. Não consegue ter um plano aderente, não consegue manter a constância nos exercícios, tem dificuldade com disciplina. Eu vou explicar como que eu resolvi esse problema na minha vida em relação a treinamento e como que eu faço para resolver isso na rotina dos meus alunos, que hoje a maior parte não fura mais. Então, graças a Deus, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito. Então fica comigo até o final desse vídeo, que é isso que eu vou estar respondendo para vocês hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater 1000 inscritos para conseguir levar informação importante de graça para mais pessoas. E é por isso que a gente gosta sempre de bater nesse ponto de que o quão importante é você ter um treino individualizado e personalizado para você. Porque veja bem, é o que eu sempre falo, o que funciona comigo às vezes não vai funcionar com outra pessoa. Porque nós a gente cresceu de maneira diferente, temos costumes diferentes, a nossa vida é diferente no final. Então, nada mais importante do que a gente abordar os problemas de maneira diferente, né? Então, eu acho que a primeira grande sacada que eu tenho para começar a falar desse assunto, de resolver problemas com indisciplina, eu acho que assim, a gente precisa começar mudando o significado que a gente dá para o nosso treinamento. Mas como assim mudar o significado? Tem gente que treina por treinar. E eu vou falar para você que as pessoas que treinam só por treinar, é mais difícil da gente conseguir corrigir esse problema de indisciplina. Por quê? Porque a pessoa ela não tem um porquê de treinar. Ter um porquê é muito importante, porque quando você estiver desanimado, eu já falei nesse vídeo num vídeo que eu vou deixar aqui no card, inclusive, quando eu falo sobre motivação, que motivação não é vontade. Quando você estiver indisposto para treinar, é muito importante você saber o porquê que você está treinando. Porque se você não tiver isso muito bem claro, qualquer inimigo externo, e quando eu digo inimigo, eu estou falando fatores externos, vai te derrubar muito fácil, de forma muito rápida. Quer ver um exemplo? A tal da chuva. Tem gente que se não tiver um porquê, um objetivo muito bem estabelecido para treinar, na primeira chuva, literalmente chuva, tá? Não é chuva modo de dizer não. Na primeira chuva que cair, a pessoa já não vai treinar. Mas por quê? Porque dá mó trabalho sair de casa com chuva. Entendeu? Não estou falando que você tem que tomar chuva para ir treinar, mas eu falo assim, você entende que se você não tem um motivo forte o suficiente para você ir lá e fazer o seu treino, você não vai sair de casa? Então por isso que é importante a gente ter um porquê muito forte, um motivo muito forte. Para quando acontecer esse tipo de situação, você conseguir vencer. E vai por mim, quando você vence uma situação dessa, todo o restante do processo fica 1 milhão de vezes mais fácil. Perdão, estou com sede. Enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente tratar. Agora que a gente já falou um pouco sobre a motivação, vamos falar de coisas mais práticas, né, da vida mesmo. Primeira coisa, seu treino, ele não pode ser o melhor treino do mundo, tá? O melhor treino do mundo vai acabar com a sua disciplina e com a sua constância. O seu treino precisa ser o melhor do mundo para você. Você sabe por que precisa ser para você? Porque se você não tiver um treino que caiba na sua rotina, você não vai fazer ele e você vai furar ele toda semana. Você quer ver um exemplo? Eu vou contar um pouco da minha história com treinamento. Na época que eu realmente peguei para emagrecer, a primeira vez, o meu primeiro processo de emagrecimento, eu sabia que a academia ela era muito importante e que ela ia conseguir me ajudar nesse objetivo. Só que eu não tinha tempo para treinar, e não é que eu não tinha tempo para treinar, hipoteticamente falando. Eu literalmente não tinha tempo para treinar. Porque eu saía de um trabalho, eu descia do ônibus, eu entrava às 7h30, então eu tinha que sair de casa, eu tinha que estar no ponto de ônibus para pegar o meu ônibus 7 horas, chegava em casa 15h45 e 6h10 eu tinha que pegar a van para ir para a faculdade. E eu só ia chegar em casa 15 para meia-noite, ou seja, eu realmente não tinha tempo. Não é aquela
pessoa que às vezes tem 2 horas na agenda e fala assim, ah não, eu não tenho tempo, mas na verdade a falta de tempo dela é preguiça pura. Então o que eu comecei a observar? Falei, olha, ir para academia não vai rolar. Então o que eu fiz? Comecei a fazer treinos em casa, treino de circuito. Será que esse treino seria o ideal para mim naquele momento? Olha, tem coisa muito melhor que treinamento funcional em casa. Mas para minha realidade da época, fazendo faculdade, era o que eu conseguia fazer. E eu vou falar para você, sabe quanto tempo durava o meu treino? Porque eu tinha que dormir para acordar no outro dia, cedo. Cedo. Meus treinos duravam 18 minutos. Ou seja, imagina se eu fico nessa de querer ter o melhor treino do mundo. Eu não ia ter conseguido perder, eu não teria perdido meus primeiros 6 quilos, que foi o que mudou completamente a minha vida, a minha confiança. Talvez se eu tivesse num programa de musculação, fazendo ali um treino mais intenso, mais voltado para mim, dentro da academia, eu conseguiria emagrecer mais, ganhar mais massa muscular? Claro que eu conseguiria. Eu teria mais ferramenta, mais forma de progredir carga, conseguiria explorar melhor minhas amplitudes. Mas não era para mim naquele momento o treino. Então eu fiz o que eu podia fazer na época. E foi sensacional, porque eu perdi 6 quilos nesse protocolo. Então a primeira coisa, monte um treino que seja para você. O melhor treino do mundo vai acabar com o seu resultado. Tem que ser o melhor treino para você. Segunda dica que eu posso te dar é que o treino ele precisa ser aderente, tá? De novo, o que seria um treino aderente? Vou dar um exemplo. Se você não gosta de fazer muitas repetições, eu, por exemplo, não gosto de ter que fazer 15 repetições, não me sinto bem. Se todo o meu treino eu tiver que fazer de 15 a 20 repetições, porque é melhor, lembrando que eu estou falando numa situação hipotética aqui, tá? Porque é melhor, vai me dar mais resultados, de novo, eu estou fazendo uma coisa que eu odeio fazer. Talvez, se eu diminuir as repetições, mesmo que seja o segundo melhor método do mundo, eu vou treinar com mais vontade, eu vou treinar com mais motivação, eu vou falar, pô, meu treino é legal, eu vou treinar. É lógico, não estou falando que você tem que treinar do jeito que você quer, você tem que fazer o que você precisa, mas na medida do possível, você também tem que fazer o que você quer, entendeu? Para o seu treino ter a tal da aderência, e para quem sabe sobre treinamento, quem entende de treinamento, sabe que a variável mais importante, na verdade, são 2. Contexto, que é basicamente o que eu acabei de falar na dica anterior, e adesão. Não adianta nada eu montar o melhor treino do mundo para os meus alunos, para as minhas alunas, se... Nossa, tá pesado, hein? Se o treino não é aderente para eles. Se eles não conseguem fazer o treino, e não importa o motivo deles não conseguirem. Se eles não conseguem, eles não vão ter resultado. Isso parece meio óbvio, mas a adesão ela é muito importante. Então, às vezes, é melhor você fazer o terceiro melhor método do mundo, e não fazer o primeiro e não fazer o segundo, mas pelo menos se você consegue fazer o terceiro, então faz o terceiro. É assim que funciona. Porque no final das contas, falta de disciplina e inconsistência é falta de método e planejamento. E é justamente isso que eu faço na minha consultoria online. Então, se você tem interesse de realmente ter resultado, ter um treinamento individualizado de verdade, que atenda às suas necessidades, que caiba na sua rotina, que faça você entrar no biquíni de novo, ter aquela autoestima, voltar a perder aqueles pesos dessa forma de vez definitiva mesmo, com metodologia aplicada, link está na descrição. O que nos leva à nossa terceira e última dica desse vídeo, que nada mais é do que a progressão inteligente, a tal da progressão inteligente. Na verdade, tem mais uma dica bônus depois dessa, tá? Mas essa é uma dica inteligente. Então não adianta você ir lá e falar assim, ó, hoje eu estou me sentindo desmotivado. Vou assistir um vídeo do Siban, ou vou assistir um vídeo da Franciele Matos lá levantando aquele 1 milhão de peso, fazendo aquele exercício perfeito, aquele agachamento lá embaixo, sentando no calcanhar, aquela coisa mais espetacular do mundo, se você não tem condição de fazer. Você tem que começar devagar. E o começar devagar é fazer uma progressão de carga inteligente. Então, o que seria essa progressão de carga inteligente? Então, você não vai começar com 10 quilos, né, no meu exemplo aqui da minha vida, do meu treino de hoje. Você vai começar com menos. Você vai começar com seus 3 quilos. E vai progredindo aos poucos, até você chegar
naquele peso. Olha, falando em peso, tá maluco? Vamos! Nossa vida! Nossa, quase praticamente que roubei nessa última aqui. Mas, por exemplo, e de novo, a progressão, ela precisa ser feita para você. Você tem que progredir aos poucos. Rosca direta com 10 quilos de cada lado. Tem gente que aquece com esse peso aqui. Entendeu? Principalmente o pessoal que é muito mais hipertrofiado, que tem muito mais massa muscular do que eu, aquece com esse peso aqui. Eu não consigo. Esse é o meu. Hoje, no meu presente, é o que eu consigo fazer. E falo mais, quando eu voltei a treinar, nem isso aqui eu estava pegando. Então, a progressão, ela tem que ser o quê? Constante e devagar. E você só vai conseguir ter constância se você tiver um treinamento que caiba dentro do seu contexto, da sua vida. O treino tem que se adaptar à sua vida e se ele for aderente. Se eu tivesse que progredir carga fazendo 30 repetições disso daqui, eu não ia fazer, cara. Ou se eu fosse fazer, eu ia fazer uma vez na semana e olha lá. Então, por isso que a adesão ela é muito importante. E eu acho que aqui vale deixar a minha dica bônus aqui, a última dica, a dica que eu acho que pode ser às vezes um estalinho que estava faltando para você realmente manter a consistência e a adesão. Não seja uma pessoa 880, tá? No fitness, isso não funciona. Na verdade, eu vou até arriscar dizer que na vida real, isso em qualquer âmbito da vida, seja no emprego, seja, sei lá, qualquer coisa, na vida profissional, vida pessoal, ser 8,80 não funciona, tá? Então eu vou até dar o exemplo de uma aluna minha de consultoria. Quando ela começou comigo, ela falou assim, olha, Jean, eu tenho 5 dias na semana para treinar. E ela nunca tinha treinado, pessoa sedentária total. Aí eu falei assim, tá, e o que você tem ideia? De quantos dias você pretende ir na academia? Ela falou assim, olha, eu quero ir todo dia. O que eu fiz? Não, você não vai todos os dias, você vai 3 vezes na semana, e o que eu já acho um número bastante alto para quem nunca treinou. E falei para ela, ó, você vai 3 vezes na semana, e os outros 2 dias que sobrarem, na terça e na quinta, se quiser fazer um cardio, você faz, mas não precisa também, tá bom? O seu compromisso é de segunda, quarta e sexta, e adivinha só, na terceira semana eu já estava falando, nossa, se eu tivesse que ir todo dia na academia eu não ia conseguir. Porque esse é o problema de muita gente, é querer ser 8 ou 80, ou vai ou racha. Ou eu faço dieta 100% limpa, ou eu não faço dieta. Isso é o principal sabotador de resultado. Você vai continuar do jeito que você está enquanto você tiver essa mentalidade de 8 ou 80. O mesmo acho que serve até, eu vou dar o meu exemplo de novo aqui, mas agora eu vou falar sobre vídeo no YouTube. Todo mundo fala que vídeo no YouTube precisa ser feito todo dia. Você precisa postar vídeo todo dia. Se eu tivesse que postar vídeo todo dia, eu tava lascado, bicho. Eu não consigo, minha rotina não me permite gravar vídeo todo dia. Agora imagina, é melhor eu ter a quantidade de inscritos que eu tenho hoje, que tá beirando aí 140, ou ter 0. Então acho que essa é a reflexão que vale. Não adianta você querer ser 880. Eu espero ter ajudado, principalmente se você está sofrendo com esse problema de inconsistência, falta de constância. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.